Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lesão celular irreversível, que engloba todo tipo de morte da célula. E esses tipos de morte incluem necrose e apoptose. Bom, a gente começa falando de necrose porque quando a gente pensa em morte, nós sempre estamos relacionando uma morte em consequência de alguma lesão, de alguma inflamação. E esse tipo de morte é chamada de necrose. Então, a necrose é a morte celular no organismo vivo. Ou seja, são alterações morfológicas que sucedem à morte de uma célula ou parte de um tecido em um organismo vivo. Vamos entender isso. Toda vez que existe algum tipo de inflamação, algum tipo de degeneração, nós já vimos em aulas anteriores, né, que as degenerações são lesões reversíveis, então quando a célula entra num processo de lesão reversível e o estímulo ultrapassa os limites do tecido, ela não dá conta de lidar isso, ou esse estímulo não é retirado, ela vai evoluir para uma lesão irreversível para uma morte. E esse tipo de morte é chamada de necrose. A necrose também está relacionada com os estímulos de morte causado por falta de oxigênio, por exemplo, em decorrência de alterações circulatórias. Então, toda vez que eu penso em morte, é natural que a gente pense na necrose. Então, a gente costuma dizer que a necrose é o correlato macroscópico e histológico de morte celular. Então, qualquer agente, desde que a agressão seja intensa, contínua ou não, que ultrapasse os limites da adaptação celular, da lesão reversível, essa célula vai evoluir para um processo de morte e esse tipo de morte é chamada de necrose. Então, a necrose é a morte que a gente pode considerar como acidental, ela é sempre em resposta a uma lesão nos tecidos e atinge várias células ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando uma célula morre por necrose, a membrana plasmática dessa célula é rompida, vai acontecer uma perda do material intracelular, ou seja, as organelas, o citoplasma, eles vão sair para fora da célula e isso inevitavelmente vai promover uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, a gente já comentou outras vezes, que quando a inflamação ela é muito intensa, ela começa a promover estímulos de necrose em outras células. Então, uma célula nunca vai morrer por necrose sozinha, ela sempre vai levar outras células com ela. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente está mostrando uma célula com a membrana plasmática rompida e várias organelas e produtos intracelulares aqui no meio externo. E isso vai acarretar numa resposta inflamatória. Quando eu penso no núcleo dessa célula, existem várias alterações nucleares que estão presentes nas células em processo de necrose que nos ajuda a identificar histopatologicamente aquele tecido. Eu consigo olhar para a microscopia e ver, nesse tecido está tendo um processo de necrose. Então, existem 3 aspectos nucleares que são importantes para a gente identificar as necroses. Um deles é a picnose nuclear, ou seja, o núcleo fica pequenininho, ocorre uma condensação intensa dessa cromatina e o núcleo fica tão condensado que ele fica super basófilo, ou seja, ele fica com aspecto bem escuro, bem arroxeado e ele fica bem menor do que o habitual. Um outro aspecto é a cariorrexia. O que é cariorrexia? É a fragmentação desse núcleo. Então, antes eu tinha um núcleo único e agora ele se separa em vários fragmentozinhos. Ou então a cariólise, que é a dissolução da cromatina. Então, essa cromatina se dissolve e dessa maneira desaparece o núcleo. É como se a célula fosse anucleada, como se ela não tivesse mais o núcleo. Nessa imagem aqui, ó, nós temos uma imagem do baço, tá? Com células normais. Aqui mostrando uma célula com picnose, ó, essa daqui é a célula, o limite da membrana está aqui. E aqui nós temos o núcleo bem pequenininho. Aqui em C nós temos a cariorrexia, o início dessa cariorrexia, aqui em D esse núcleo já está totalmente fragmentado. E aqui na letra E nós temos uma célula em cariólise, ou seja, com a lise da cromatina, né, a dispersão dessa cromatina, e quando a gente olha,
é como se essa célula não tivesse núcleo. Bom, pensando microscopicamente, são esses aspectos que a gente observa. Mas quando a gente vai para o aspecto macroscópico, ou seja, aquilo que a gente consegue visualizar a olho nu, nós podemos separar essa necrose em vários tipos. Então, nós temos aí a necrose de coagulação, necrose de liquefação, a necrose caseosa, a gomosa, necrose gordurosa e a gangrenosa. Esses são os tipos de necrose que a gente observa no tecido, no aspecto macroscópico. Nós vamos começar falando então pela necrose de coagulação. A necrose de coagulação, ela é também chamada de necrose isquêmica. Por quê? Porque ela tem uma causa especificamente voltada com a falta do suprimento sanguíneo, tá? Que é ou a isquemia, que é quando ocorre uma obstrução nesse vaso sanguíneo e daquele ponto em diante o sangue não passa, consequentemente não vai ter oxigênio para aquele tecido. Isso é caracterizado como hipóxia. Existem várias características nesse tipo de coagulação. As células, elas preservam seus contornos celulares, ocorre uma desnaturação de proteínas, em função isso caracteriza, ou acarreta a diminuição do pH, isso vai afetar a glicólise, que é a lise da glicose e produção de energia, e as células então se tornam anucleadas. Numa necrose de coagulação, nós temos o aspecto de cariólise desses núcleos. Então, a necrose de coagulação, ela é típica de qualquer tecido, exceto no cérebro, então nós não temos esse tipo de necrose isquêmica no cérebro, tá? E os tipos mais comuns são as causadas ou relacionadas com infarto. Então, quando eu penso em infarto, eu sei que teve uma necrose naquele tecido. E essa necrose é necrose de coagulação. E independente do que a gente pensa, normalmente a gente associa infarto sempre do coração, do miocárdio, que é o músculo cardíaco, mas o infarto ele pode ser no rim, no baço, em qualquer outro órgão do nosso corpo. Nessa imagem aqui mostrando um infarto isquêmico do baço, nas setinhas pretas, células, tá vendo aqui, ó, células normais, e aqui nós temos células que parecem anucleadas, porque ocorreu uma cariólise, desses núcleos. Então aqui, ó, os contornos celulares são visíveis, mas a célula é anucleada. Nessa imagem aqui nós temos a visão macroscópica. Em área de infarto, normalmente nós temos essa área aqui, ó, esbranquiçada. Então essa imagem é uma imagem do coração num corte transversal. Aqui é o ventrículo e aqui é o átrio, ó. E essa região branca está mostrando uma área de necrose isquêmica no coração. E essa outra imagem aqui é o baço. E aqui nesse cantinho, ó, nós temos essa área esbranquiçada, que também é uma área de necrose de coagulação ou necrose isquêmica. Então, só para mostrar aqui no detalhe a área de necrose. A próxima necrose que nós vamos conversar um pouquinho é a necrose de liquefação, ou também chamada de liquefativa. Esse tipo de necrose, quando eu olho para o tecido, eu vejo nesse tecido uma consistência mole, semifluida ou liquefeita. Então, o aspecto desse tecido é um aspecto com uma consistência mole, esbranquiçada, e ele é comum da falta de oxigênio no tecido nervoso, na glândula suprarrenal e na mucosa gástrica. Então, é específica dessas regiões ou muito comum nessas regiões. Ela vai ser causada pela liberação de grande quantidade de enzimas lisossômicas. Então, as enzimas que estão dentro do lisossomo são enzimas destinadas à digestão intracelular. Quando a célula entra em processo de necrose, rompe a membrana plasmática e os componentes dela vai para fora, a liberação dessas enzimas lisossômicas é que vai promover esse tipo de necrose, que é a necrose considerada como liquefativa. Nessa imagem aqui,
nós temos uma região dos dois hemisférios cerebrais e neste cantinho aqui, tá vendo essa área com aspecto esbranquiçado, mas esse aspecto gosmento, tá? Esse é o aspecto da necrose liquefativa e aqui em volta a gente tem uma área de fibrose isolando isso. Quando a gente olha isso na microscopia na microscopia óptica, um corte histológico, a gente consegue perceber aqui, ó. Essa é a área de necrose liquefativa e aqui em volta nós temos um tecido inflamatório isolando ele, que depois vai evoluir para um tecido fibrótico. Então, o aspecto da necrose liquefativa, ela é um aspecto purulento. Ela tem esse aspecto de pus, ok? A outra necrose que nós vamos conversar um pouquinho é a necrose caseosa. A necrose caseosa, ela recebe esse nome em função do aspecto que é gerado nesse tecido em decorrência da deposição de cálcio e fosfato na área necrosada. Ela tem um aspecto de massa de queijo. Quando eu olho o pulmão macroscópico, parece um aspecto de queijo. Quando eu olho na microscopia óptica, eu vejo essas áreas calcificadas. É um tipo de necrose típico de tuberculose e microscopicamente essas células perdem totalmente os seus contornos, os seus detalhes estruturais. Toda vez que a gente tem uma área de tuberculose, a gente tem mecanismos imunes envolvendo essa resposta inflamatória que a gente chama de resposta inflamatória crônica. E a inflamação crônica, nessa tentativa de isolar o tecido e formar granuloma, vai envolver muitos macrófagos e linfócitos T. E esse aspecto granulomatoso, em volta desse granuloma, vai formando áreas de deposição de cálcio, áreas em volta dessa área necrosada. E isso que caracteriza a necrose caseosa. Nessa imagem aqui nós temos, ó, um pulmão com uma infecção inicial de tuberculose, aqui a progressão formando já uma área de cavitação e aqui eu já tenho múltiplas lesões nesse pulmão. Quando eu olho na macroscopia, é isso daqui que eu vejo, ó, vários focos de lesões de necrose caseosa, por isso que a gente fala que tem um aspecto de massa de queijo. E na microscopia é isso aqui que eu observo. Ó. Essa área é a área de necrose caseosa e aqui, ó, nas extremidades nós temos áreas de deposição de cálcio e fosfato que eu chamo de área de calcificação. É como se essa calcificação, e a gente vai ver lá mais para frente, na tentativa de isolar esse foco de necrose e ela não se expandir para mais além do tecido. Aqui, ó, a área de calcificação caseosa, que caracteriza, né, a necrose caseosa, e aqui a cápsula fibrosa, dando esse aspecto, então, final para esse tipo de necrose. A próxima necrose é a necrose gomosa. A necrose gomosa, ela é típica da sífilis, tá? Então, ela é uma variação da necrose de coagulação, lembrando que a necrose coagulativa ela também é chamada de isquêmica, porque ela está relacionada com eventos vasculares, isquemia, falta de oxigenação no tecido. Porém, esse tecido necrosado, ele vai assumir um aspecto compacto e elástico, como se fosse uma goma de mascar. E vai ser observado na sífilis tardia ou terciária e recebe o nome de goma sifilítica, tá? Então, aqui, ó, nós temos o início desse tipo de lesão, aqui, ó, já com esse aspecto avermelhado, e aqui eu já tenho, então, um estágio mais tardio, terciário, mostrando esse aspecto aqui, ó, esbranquiçado e esse tecido compacto e borrachudo. Não dá, vai dar pra gente perceber, porque a gente não vai conseguir pegar e nem tocar nesse tipo de tecido. Mas a necrose gomosa ela é típica da sífilis e esse é o tipo de lesão que a gente encontra e caracteriza então como necrose gomosa. A última necrose que nós vamos falar é a necrose gangrenosa, tá? Esse termo gangrenosa vem de gangrena, que significa úlcera devoradora, ok?
ela é considerada uma forma de evolução da necrose. Então, essa evolução vai ser sempre em decorrência de agentes externos sobre o tecido necrosado. Como assim agentes externos? Pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma desidratação ocasionada por uma lesão vascular, como por exemplo na diabetes mellitus, que nós sabemos, né? Todo mundo já ouviu falar que quem tem diabetes tem uma dificuldade de cicatrização, e esse processo e essa região com essa lesão vascular, com essa ferida, com essa escara que nunca fecha, vai ficar em contato com o ar, e isso vai promovendo então esse tipo de necrose, que é chamada de gangrenosa. Então, a necrose gangrenosa ela é uma forma de evolução de necrose, sempre resultante ou relacionado com agentes externos, tá? E ela pode ser a gangrena que a gente chama de úmida ou a gangrena que nós chamamos de seca. Quando ela é uma decorrência ou um resultado de infecção bacteriana, por exemplo, ela é uma gangrena úmida. Então, você vê aquele membro, normalmente é na perna, tá? Aquele membro avermelhado, com lesões abertas para o meio externo, e ela tem um aspecto também purulento, porque a infecção bacteriana, ela gera a formação de pus. O pus nada mais é que uma área com células mortas, bactérias, células de defesa, células inflamatórias, e a necrose gangrenosa, por infecção bacteriana, ela é úmida, porque ela tem esse aspecto e ela normalmente acomete os membros inferiores. Já uma necrose que a gente chama de seca é aquela ocasionada por diabetes mellitus ou alguma lesão vascular, que essa área fica aberta, fica em contato com o ar, e normalmente eu tenho esse tipo de lesão nas extremidades dos dedos e na ponta do nariz, tá? São os locais mais comuns, não quer dizer que seja só aí. Principalmente quando eu penso em extremidade do dedo, extremidade dos dedos dos pés, é muito comum a gente ver uma gangrena seca, que tem um aspecto preto escuro nos membros inferiores, mas na extremidade dos dedos. Como nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Esse dedo aqui preto é um dedo em decorrência de uma gangrena seca em diabético, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um outro pé, tá vendo que é outro dedo que tá preto. Então nós temos sempre esse aspecto, um roxo bem escuro, um preto, que é característica desse tipo de gangrena, que é a gangrena seca. Então aqui, ó, tem uma descriçãozinha, ela tem a cor escura, azulada ou negra, devido à impregnação de pigmentos derivados da hemoglobina. Lembra que nós falamos aqui, ó, ela é em decorrência de tipo de lesão vascular ou diabetes mellitus. Já a gangrena úmida, essas imagens não são nada bonitas, né? Então aqui mostrando, ó, também, nesse caso, membros inferiores e superiores, mas sempre nas extremidades, começando pela extremidade dos dedos, né? Aqui, ó, e avançando, como eu disse. No caso da gangrena úmida, os membros mais afetados são membros inferiores, aqui está mais localizado no pé e aqui um pouquinho subindo a perna, e aqui na coxa, ó, essa aqui é uma criança com uma gangrena úmida. Então a gangrena úmida é o pútrida, né? Que ela é bem fétida, inclusive. Tem um odor bem característico, bem forte, porque ela é em decorrência da invasão de micro-organismos anaeróbicos, uma infecção bacteriana. Essas enzimas dessas bactérias, por exemplo, elas vão liquefazer aqueles tecidos mortos, ou seja, vai começar a produzir gases e odor fétido na área necrosada, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Ela tem um cheiro bem ruim por conta desses gases promovidos por essas enzimas, dessas bactérias que vão estar ali no local. É muito comum, além dos membros inferiores, necrose em intestino, pulmões e pele, porque a umidade desses locais vai favorecer o crescimento desses micro-organismos. Então, lógico que no intestino e nos pulmões a gente não consegue visualizar, a menos que a gente faça uma biópsia depois do indivíduo vir a óbito, mas nos membros a gente consegue visualizar esse aspecto. Essas regiões amareladas aqui, ó, são regiões purulentas de formação de pus,
que é comum em infecção bacteriana. Então, em relação aos tipos de necrose, são aquelas, mas cada necrose ela pode evoluir de uma maneira. Isso eu chamo de evolução das necroses. Um tecido, por exemplo, ele pode regenerar. Eu posso ter uma necrose de coagulação no baço, por exemplo, ou no fígado. Como esse órgão é capaz de regenerar, eu não vou ter consequências muito grandes, porque essa área vai regenerar e eu tenho o tecido depois totalmente recuperado. Um outro tipo de evolução é a cicatrização. Essa imagem aqui é uma imagem de um fígado com cirrose. Lembra da aula de degeneração celular, que é a degeneração gordurosa do fígado ou a esteatose, quando ela está no estágio avançado, ela pode evoluir para cirrose. A cirrose nada mais é que essa morte necrótica sendo substituído por áreas de tecido conjuntivo. Então, esses riscos claros aqui, ó, que vocês estão vendo, que parecem como se fossem rios ou ruas, né, vamos assim dizer, são áreas de necrose. Só que eu não vou ter um buraco nessa área onde as células morreram, ela vai ser substituída por tecido conjuntivo. E esse processo é um processo de cicatrização. E óbvio, se eu tenho um fígado totalmente cicatrizado como esse, o indivíduo já perde a função hepática e ele vai virar óbito, tá? Então, assim, cicatrizou, tá tranquilo. Não, não tá tranquilo, porque, como vocês podem perceber, é praticamente o órgão todo. Ele tem algumas áreas bem isoladas de células viáveis, porém sem comunicação com veia centrolobular, espaço porta, ou seja, essa função do fígado fica totalmente comprometida. Então, além da regeneração e da cicatrização, pode ocorrer o encistamento. Nós falamos, eu mostrei essa mesma imagem lá no tipo de necrose e eu falei, ó, que aqui em volta, né, dessa área esbranquiçada aqui com aspecto purulento, né, que tem aqui uma área de cápsula. Você tem aqui um tecido fibroso que envolve essa área de necrose e forma como se fosse uma cápsula. Por quê? Para que essa região necrosada ela não evolua para o restante do tecido. Então, esse tipo de evolução dessa necrose é chamada de encistamento. Depois nós temos a eliminação. A eliminação é muito comum na necrose gangrenosa, tá? Porque a zona de necrose ela se comunica, ó, com o meio externo, é como se estivesse tentando eliminar o micro-organismo. E por fim, a calcificação, que nós mostramos lá na necrose caseosa. Então, aqui é a área de necrose, aqui as áreas de calcificação, que são comuns nesse tipo de necrose. Tudo bem? Então, aqui a gente finaliza o tipo de morte que nós caracterizamos como necrose e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a apoptose. Então, a apoptose, ela é o tipo de morte que a gente chama de morte programada, é o que nós consideramos como autodestruição ou suicídio celular. Então, a apoptose ela não é uma decorrência de uma inflamação ou de uma degeneração celular ou de uma adaptação. Ela vai acontecer mediante muitos estímulos que a célula vai desencadear desde a membrana até o núcleo, e esse tipo de morte ele começa no núcleo, porque a célula que está com defeito, ela se autoprograma para se destruir. Então, ela vai receber esses sinais e se autoprogramar para se destruir. Então, em contraste com a necrose, ela não desperta reação inflamatória, sendo mais difícil a sua identificação histológica. Então, não tem uma área de apoptose. Uma célula ela pode morrer por apoptose sozinha. Então, a apoptose é o que a gente chama de tipo de morte celular programada, desejável e necessária. Como morte programada, eu tenho, como eu acabei de dizer, as células ativam um programa de morte intracelular e vão matar a si mesma de uma maneira controlada. Como que isso acontece? Primeiro acontece a condensação da cromatina. Então, aqui é a região do núcleo
e essas estruturas escuras aqui, ó, são áreas de cromatina condensada. Depois disso, o núcleo se fragmenta e a partir da fragmentação nuclear, a célula vai se fragmentando em vesículas, que é o que a gente chama de corpos apoptóticos, ok? E dessa maneira ela vai ser eliminada sem causar nenhum tipo de resposta inflamatória. Por quê? Porque a membrana plasmática dessa célula ou desses corpos apoptóticos, ela permanece íntegra, ok? Ela não rompe a membrana, não libera o seu conteúdo, então a célula permanece íntegra, a membrana permanece íntegra e isso não desencadeia uma resposta inflamatória. Nesse esqueminha aqui, ó, nós temos a célula, aqui a cromatina começando a condensar, o núcleo se fragmentando, ó, e essa célula se fragmentando em corpos apoptóticos. E como que acaba tudo isso? Vem um macrófago, que é uma célula fagocítica, fagocita esses corpos apoptóticos e limpa esse tecido. Então, uma célula morre por apoptose sozinha, sem desencadear a apoptose das células vizinhas ou de outras células. É claro que se no mesmo tecido você pode ter várias células recebendo o mesmo estímulo para entrar em apoptose, mas pode ser que uma única célula entre em apoptose. O fato é que uma célula morrendo por apoptose, ela não vai desencadear, então, a apoptose de outras células, como ocorre na necrose. Nessa imagem aqui, nós temos células, ó, com a cromatina extremamente condensada, tá? E essa daqui já com corpos apoptóticos, ó, formando os blebs. Essa imagem aqui é uma ampliação, mostrando aqui, ó, essas estruturas aqui mais escuras, que já é o macrófago que fagocitou os corpos apoptóticos. Então, ó, essa célula daqui é um macrófago e aqui são corpos apoptóticos dentro desse macrófago. Ou seja, essa célula foi lá, fagocitou para limpar o tecido. Então, esses corpos apoptóticos, eles se encontram dentro dessa célula. Nessa imagem aqui também, tá? E o que eu quero mostrar nesse slide é mais essa célula aqui, ó. Tá vendo o núcleo todo fragmentado, que é uma característica da apoptose. Aqui nós temos hemácia, que é um linfócito normal, e aqui um linfócito apoptótico. Esse aspecto desse linfócito aqui, ele é chamado de flower cells. Então, em algumas leucemias, a gente observa a apoptose formando aqui, ó, essa fragmentação que parece uma florzinha, e a gente chama isso de flower cells. Qual que é a importância da apoptose? Ou a causa, o que leva uma célula a entrar em apoptose? Uma das causas de apoptose, ou um dos motivos pelo qual a célula entra em apoptose, pode ser a destruição de células durante a embriogênese. Eu vou aqui para o slide posterior para eu mostrar uma coisa para vocês. Quando nós somos gerados dentro do ventre da nossa mãe, existe um estágio que nós não temos dígitos ainda, nós não temos dedos. Parece uma raquetinha aqui. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai começando a acontecer a apoptose dessas células aqui, ó, que ficam entre os dedos, e os dígitos vão sendo separados ou completamente separados. Então, esse é um exemplo aqui, ó, de destruição de células durante a embriogênese. A apoptose também está relacionada com a involução de tecidos hormônio dependente em adultos, ou então o que a gente chama de controle da população celular. O timo mesmo é um órgão que involui à medida que a gente vai amadurecendo. E essa involução é porque acontece a apoptose dessas células, porque não tem mais necessidade, elas entram em apoptose. No timo também ocorre a seleção dos linfócitos, que a gente chama de seleção clonal, tá? Então, quando esses linfócitos têm algum tipo de defeito, eu não vou entrar dentro desse aspecto, porque a gente fala isso mais na imunologia, também para essa aula não ficar muito longa, mas durante essa seleção clonal, os linfócitos que não respondem da maneira como eles deveriam, eles entram em apoptose. Eles não são liberados para o nosso organismo.
Nas neoplasias, nos tumores, que podem ser benignos ou malignos, nós temos também, quando essa célula morre, ela morre por apoptose, tá? Então, a gente pensa que uma pessoa que aparece com tumor, a resposta imune dela não deu conta. Na verdade, existiu uma resposta imune que induziu a morte celular por apoptose de algumas células, mas não foi suficiente para fazer com que todas as células neoplásicas entrassem em apoptose. Células infectadas com vírus também são estimuladas pelos linfócitos CD8 ou pelas células NK a entrarem em apoptose. Os neutrófilos, na inflamação aguda, eles também morrem por apoptose. Então, isso aqui, por exemplo, quando você tem uma infecção bacteriana, você faz lá um hemograma e tem um monte de segmentados. Depois que a infecção ela se resolve, esses neutrófilos dão conta de destruir essas bactérias, eles diminuem. Se você faz um hemograma depois, esses segmentados diminuíram em quantidade, e aí você sabe, a infecção está diminuindo porque diminuiu essa célula inflamatória. Como que esses neutrófilos somem dali? Eles entram em apoptose, ok? E por fim, a renovação de células epiteliais e hematopoéticas. Nós sabemos que as células do sangue, elas são repostas, a hemácia mesmo vive 120 dias, né? Então, essa renovação de células hematopoéticas, células do sangue e das células da pele, nós sabemos também que a gente precisa tomar banho, porque na superfície nós temos células mortas. Essas células morrem por apoptose. É isso que eu chamo de renovação de células epiteliais e também as células do sangue. A apoptose é base para a doença e existe um grande interesse em elucidar esses mecanismos e tipo de morte, sobretudo nas neoplasias. Então, o que a grande maior parte das quimioterapias, elas tentam é induzir a apoptose nessas células neoplásicas e assim diminuir ou reduzir o tamanho desse tumor ou fazer com que ele desapareça. Esse é o nosso último slide, mostrando aqui uma célula normal e comparando necrose e apoptose. Na necrose eu tenho a ruptura da membrana e todo o seu componente vai para fora. Na apoptose é que eu tenho contração dessa célula, condensação da cromatina e aqui, ó, a formação dos corpos apoptóticos. Depois vem um macrófago, fagocita isso e limpa aquele tecido. E novamente aquela mesma imagem que a gente tinha mostrado anteriormente, com esse linfócito aqui entrando em apoptose, com esse aspecto de núcleo flower cells, e aqui um linfócito normal. Bom, nós ficamos por aqui. Nessa aula a gente terminou, então, lesão celular. Nós falamos da adaptação, lesão reversível em outras aulas, e essa é a lesão irreversível. Então, aqui a gente termina o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado e ficamos por aqui e até o nosso próximo assunto.